Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos, bendeciendo, sea con todos los hermanos en su familia, en su casa, retribuyendo todo aquilo que el Señor ha reservado para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Yo soy muy feliz, estoy muy contento por estar aquí hoy juntamente con los hermanos para compartir de la palabra del Señor, porque el Señor tiene para nos dar em abundância. Amém? Aleluias. Quem ha venido para receber aqui nesta manhã? Aleluias. Eu já recebi nesta manhã, desde que entrei neste local, já pude sentir a presença do Senhor juntamente com a igreja do Senhor. Aleluias. Com esta oração do irmão Jacó, eu creio que tampouco necessitava predicar hoje, não? Glória a Deus. Pero Deus é tremendo e sempre tem mais para nós outros. Amém? Glória a Deus. Eu vou dizer ao pastor que quando ele foi de vacaciones não dizer nada, porque todos os irmãos se han ido com ele. Aprovechando para ir também com ele, não? Aleluias. Pero necessitamos, hermanos. Somos aún, enquanto nós outros estiver habitando nesta casca, neste corpo, necessitamos também do descanso. E o provérbio diz que o descanso na hora correta é sabedoria. Por isso sabemos a hora de descansar. Amém? Glória a Deus. Que Deus bendice a sua vida, que está ali em seu país, desfrutando com sua família, que é uma alegria. E eu me alegro muito com isso, porque há pouco eu fui também a meu país, a gozar também com minha família, e ha passado aí um tempo de glória. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pelo que importa, não vamos quedar sobre minhas palavras, vamos estar compartilhando com os irmãos algo que o Senhor puso em meu coração para compartilhar. É uma extrema necessidade para os dias que estamos vivendo na atualidade. Eu creio que todos nós outros, não hace falta que seja uma pessoa com muito entendimento para ver o que está ocorrendo em todo o mundo, o medo, a confusão que está, não está nada seguro. Basta nós outros empreender a tele, já é um caos. Assim que, em minha casa, eu tampouco me pongo em los noticiários, porque não vale a pena. Amém? Aleluia. Pero antes de compartilhar, eu quero fazer uma pergunta a los hermanos. Não hace falta que me responda, pero tu guarda isso em sua consciência, em sua memória e responde a ti mesmo. Seja honesto. Imagina que tu tienes um pariente ou um familiar que se ha ido, que tu não conhecera, por exemplo, um tio, um abuelo, que ha dejado su ciudad. Sus padres tampoco lo conocen, pero es de su familia, es de su sangre. Y se ha ido a una tierra muy lejana. Y este hombre o esta mujer, puede ser un hombre, ha conquistado muchísima riqueza, a punto que tampoco él puede contar y tampoco él puede saber lo que tiene en sus manos. Pero él no, junto con él no hay nada de su familia. Pero él empieza a buscar a alguien de su sangre e encuentra tú, que tú és de sua família, e tú todavía não lo sabe, pero ele prepara um notário, algo, donde vai a poner su nombre, que quando ele partir desta vida, vas a dejar tudo para ti, e tú todavía não lo sabe, pero é uma riqueza que tú tampouco puedes saber lo que é, e tampouco pode mensurar lo que este hombre tenía, porque él mismo que ha hecho esta gran riqueza no lo sabe, y tú tampoco. Pero tú, cuando estás en su casa tranquilo, recibe una noticia o un telefonema que va a decir: oye, tú vienes porque su nombre está escrito en un testamento que tú vas a heredar toda a riqueza que nosotros hemos puesto aquí. No sé si tú vas a ser capaz de administrar todo eso. Agora te lo pergunto: que haria você que andava em sua casa quietito, callado, sem saber, sem mover, ou salia correndo para ir buscar este tamanho prêmio? Que haria você? Pensa-te. Pero tem duas opções. Se tu elige a correr esta riqueza, se tu elige a aceitar esta herência, tu tendrás uma responsabilidade tremenda, sim ou não? Uma responsabilidade muito grande de administrá-la e aprendê-la
aprender a mirar e ter sabedoria para que não ponga nada a perder. Pero se tu também elige a não escutar e a não receber, este dinheiro, esta riqueza vai correr um caminho que tu todavia não sabes. É sobre este tema que eu quero falar hoje com todos os irmãos, que eu quero compartilhar, para que os irmãos tenham em mente lo que vou falar é muito sério. E quero dizer que esta pessoa és tu. Tu recebeu isso. Tu has recebido em la mano todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade. Pero quantos de nós podemos hoje dizer que recordamos isso? En viernes, en la oración, la hermana Miriana nos recordó que a veces nosotros venimos a los domingos, escuchamos las prédicas y cuando salimos de aquí, como mucho el martes, tenemos la tendencia de olvidar. Entonces, imagina, Dios lo ha hecho un testamento y lo ha dejado y está en nuestras manos. Y a veces nosotros no tenemos el entendimiento de la riqueza que Dios nos ha entregado. Y sabes, algunos no quieren entender lo que Dios dejó verdaderamente. Algunos dicen, no, que nosotros no podemos, que nosotros no somos. Ese es un espíritu, hermano, que no viene de Dios. Él lo ha dejado a ti, lo ha dejado a mí, porque nosotros tenemos que tener la conciencia. La autoridad del hombre y su restauración en Cristo. Lo ha intitulado esta mensaje. Porque Dios crió al hombre para gobernar bajo su autoridad. Cuando Dios estaba ahí en el cielo, lo puso a decir, voy a criar, voy a decir, y crió el hombre para que el hombre sea parte de su familia aquí en la tierra. Y construyó todo lo que tú puedes mirar y también lo que no puedes mirar. Lo que puedes usted gobernar y lo que también tú no puedes gobernar. Dios lo creó y lo entregó en la mano del hombre. Entregó al hombre el dominio para sujetar toda la creación, cuidar y multiplicar. Claro, porque con mucha responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. Cuando tú recibes algo de alguien que tiene mucho valor, lo entrega, pero tú tienes que cuidar, si no, tú quedarás sin nada también. Y es esto, porque cuando Dios crió, Dios lo imaginó el mejor para ti. Dios imaginaba que el hombre iba a disfrutar de todo aquilo que Dios pensó, que Dios en su conciencia lo ha creado para el hombre y lo puso. En la Biblia vamos a mirar más adelante, pero también, hermano, cuando Dios crió todas las cosas y vio que era bueno, crió al hombre y lo puso ahí para cuidar. Há también un ser también que había sido expulso del cielo, que estaba acompañando también toda esta creación y todo lo que Dios estaba haciendo. Estaba acompañando. A veces nosotros imaginando que las cosas se van por ahí sin propósito, sin nada, pero la Biblia dice que él estaba ahí mirando, porque no te olvida, el enemigo sigue siendo un ángel, y un ángel, la naturaleza de ángel, pero la naturaleza caída. Alguien que aprendió, que ha recibido poder, que ha recibido en sus manos autoridad, pero se ha utilizado de manera incorrecta. Para que tú puedas entender, imagina un policía, cuando él emprende para ser un policía, empieza a hacer las formaciones, sus cursos, y envía a él para hacer entrenamiento. Este hombre va a entrenar de la manera correcta, vas a poner y va a quedar un hombre de élite. Pero al final de su formación, al final de todo que lo pasó para proteger, para guardar, él utiliza todo este conocimiento para el malo. Entonces pasa al otro lado, pasa a ser de una facción, por ejemplo, y vas a tener todo el conocimiento. Así también es el enemigo. La Biblia dice que él estaba junto a Dios, hacía parte de los querubines, era un ángel que Dios lo tenía y hacía parte de la alabanza del louvor al Señor. Pero un día ha sido expulso por su orgullo, por su prepotencia, ha sido expulso del cielo, pero sigue teniendo aún poder, sigue aún siendo
não sei como diz a palavra em castelhano, pero sigue sendo sarcaz, astuto. Sigue por aí. Pero não é todo o poder, é um poder de criatura, pero lo que tem todo o poder é nosso Deus e nosso Salvador. Amém? Para que nós outros entendamos, ele seguia por aí enganando e enganou ao homem a ponto de sacar toda a autoridade, todo o governo, todo o domínio do homem. Aquilo que Deus entregou ao homem, disse: oye, que agora tiene em suas mãos toda a autoridade, poder e domínio, guárdalo. Guárdalo, todo isso que te lo he entregado. Pero nós vemos que as coisas não saliu assim. Pero então, isso é para que nós entendamos o que vai aí. Pero Cristo, em la cruz, restaurou plenamente a autoridade e o propósito original do homem, a autoridade original do homem em la criação. Vamos a ver mais adelante. Eu quero ler com os irmãos em Gênesis capítulo 1, verso 26. A primeira página de sua Bíblia. Não haga muito esforço. A primeira página está aí para que nós podemos entender. Por que devemos entender? Porque, irmãos, muitas pessoas que nós vamos falar, tampouco lo sabem como Deus lo empezou e como Deus criou todas as coisas. Alguns pensam que o homem ha venido del mono. E nós não podemos deixar que isso se passe. E há um problema muito mais grave aún, porque tu que está aqui, que assiste todos os domingos, em la semana, os ensinamentos da palavra, a vezes, hermanos, nós não posicionamos com o conhecimento que Deus nos deu através de sua palavra. ¿Por quê? Porque eu não quero aburrir a nada, porque eu não quero magoar a nada, eu quero quedar minha vida sem problema nenhum. Incluso te vai em la rede social de alguns, se parece e se mescla com aqueles que estão fora, os que estão no mundo, não tem nenhuma posição, tem medo. E a Bíblia põe um nome em estos de cobarde. Porque nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos lo que Deus ha hecho para nós, sabemos lo que Deus nos puso em nossas mãos. Vamos ler onde está el 1:26. Deus entrega ao homem domínio sobre toda a terra para governar, administrar e multiplicar e estender a ordem divina. 1:26 diz: entonces dijo Deus: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Dile a su hermano que está a su lado, para um pouquinho. Tu és la semejanza de Deus. Dile, não tenha medo, não tenha medo. Dile, não tenha medo. Há alguns que não está dizendo. Dile a su hermano, tu és la imagen de Deus. Tu és la imagen de Deus. Temos que dizer sem medo. Temos que dizer sem medo. Quizás alguém te lo mira e não sabe quem eres. Pero há dois seres que te conhecem a fundo. A Deus que te criou e ao inimigo. Porque tu és a imagem de Deus. Tu és a imagem de Deus. E senhoré em los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y se honrar en los peces del mar, en las aves del cielo, y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Tú podrías acrescentar alguna cosa más? No ha sobrado nada. Dios no ha olvidado de nada. Por tanto, Dios tenía la sabiduría. Cuando Él te lo crió, lo ha dicho sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Tú tienes poder para subjugarla. Guarda esta palavra em seu coração, porque esta é a origem suya. E Deus te lo criou para isso. Está escrito em primeira página da Bíblia da criação. Pero a Bíblia é muito grande. E se seguimos lendo, cada dia que leemos, mais nós glorificamos a Deus. Porque quando Deus criou, hermano, as coisas, a Bíblia diz que
Cuando Dios pasaba el primer día, decía al final, ha visto que era bueno, porque todo que Dios cría es bueno. Entonces, ¿cómo tú andas en la calle? ¿Cómo tú actúas con su familia, con su amigo, en su trabajo, en su clase, en la universidad? ¿Cómo tú actúas? Tú, ¿dónde está? Alguien puede decir que tú eres una persona rara, porque somos raros, hermanos. Somos raros. Nosotros no estamos igual que los que están por ahí andando. Somos raros. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no tienen ninguna semejanza a lo que está ocurriendo hoy. Tenemos confianza, sabemos lo que hablamos. Tenemos la seguridad de lo que nosotros hacemos. Cuando Dios entrega al hombre dominio sobre toda la tierra, hermano, este ser maligno que estaba ahí no ha quedado feliz. Mira, la Biblia dice que tú eres la niña del ojo de Dios. Por tanto, el enemigo tiene rabia, tiene odio de ti, no es por ti, es para intentar ferir el corazón de Dios. Pero nosotros sabemos de la historia. Para Él no hay más salvación. Y tú no puedes bromear con eso, porque nunca, hermano, el enemigo viene a ti con una mirada de cuidado, con una mano para pasar en sus espaldas. No, Él si tiene la oportunidad es para matar. La Biblia dice que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Hay mucha gente que da esta permisión. Hay mucha gente que permite isso em sua vida. Donde aqui entro que o inimigo não tem todo o poder. Su poder é limitado. Para que o inimigo pueda actuar em nossa vida, hermano, nós temos que dar legalidade. Aunque tu não creas, o mundo espiritual é um mundo legal. Eu quando digo legal não é porque é um mundo de legalidade de bueno, de uma maneira tranquila, não. É legal, atua bajo lei. E o inimigo não tem poder para actuar aqui na terra sem que ele pueda incorporar, porque é um espírito. Então, quando Deus entrega o domínio ao homem de toda a criação, de toda a terra, ele sabia que ele não tinha poder sobre as coisas deste mundo, desta terra. Ele não tinha. Pero para que ele pudesse atuar, ele teve que fazer algo. E este algo ha ido a enganar, a sabotar, usou de astúcia. E seus modo de actuar hoje sigue sendo o mesmo. Para que ele pueda ter poder, para que ele pueda actuar, ele tem que seduzir. Ele tem que, de alguma maneira, ele tem que fazer algo para que tu puedas sair de onde tu está, do entendimento e conhecimento que tu tienes hoje. Então, isso estamos falando do Antigo Testamento. As coisas vão cambiar mais adelante. Vamos a seguir, que nós vamos entender. Então, quando Deus criou al homem, a primeira coisa que Deus hizo ha sido poner la identidade e propósito. Por isso, quando estamos falando, para que os irmãos entendam, é que tu tens que entender quem eres tu. Tu tens que saber lo que tu eres verdadeiramente, para assim tu saber e como actuar. Assim como eu disse no começo, quando tu vai receber algo e tu recebe, tu tens que saber lo que vai poner em suas mãos, porque, hermano, vai salir gente que tu nunca conheceu em sua vida, dizendo que és primo, que és hermano, que és pariente, porque quer estar ao lado suyo, e tu não sabe quem eres, para tentar o quê? Para tentar te enganar, para tentar subornar, para tentar arrancar de ti algo que tu não tinha entendimento. Por isso que nós vivimos uma vida que guardamos em nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Amém? E Ele tem, o Senhor tem este cuidado para que tu lo sabes. O homem é a imagem de Deus, reflejo de su caráter e representante de su governo. É difícil, hermano, porque digo, imagina tu quando está em seu trabalho trabalhando e tu jefe chega a ti e diz: oye, a partir da semana que vem tu vas a deixar su puesto de trabalho, porque eu vou a poner sobre todos os que está trabalhando.
300 funcionarios y tú vas a comandar todos. ¿Es difícil o bueno? ¿Es algo bueno o es algo malo? Podemos pensar de varias maneras, que es bueno y que es malo, porque a veces nosotros no tenemos este preparo para gobernar, para dominar, para sujetar. La mayoría de las veces no estamos preparados. Por eso que es bueno cuando nosotros entendemos lo que Dios nos entregó en nuestras manos. ¿Sabe, hermano? A veces andamos en las calles de cabeza baja, triste, oprimido, abatido, angustiado no, porque ya hay un poco más allá. Y no debemos andar así. No debemos. ¿Por qué estoy diciendo a los hermanos? Porque soy como tú. Somos personas, tenemos sentimiento, tenemos alma. Y cuando nosotros vemos la injusticia, nosotros entristecemos. Cuando vemos que algo va mal, nosotros no quedamos contentos. Pero cuando nosotros entendemos que lo que está ocurriendo es una situación, es algo pasajero, eso no va a definir, no va a cambiar lo que tú eres. Entonces, aunque pasamos por dificultad, una perca de alguien muy querido, eso no se puede, eso no puede ser algo que va a te dejar para abajo, que te vaya a dejar triste. No, alegramos en el Señor Jesús, porque só a través de Él, Él dice, venir a mí todo aquel que estáis cansado y oprimido. Isso é em português, irmão, perdona. E todo que está sobrecargado, venid a mim e deixar sobre Ele, porque Ele vai nos dar a orientação correta para que nós outros sabemos em quem nós outros seguir. Esta é a palavra do Senhor. A astúcia de Satanás para usurpar a autoridade, ele engana, distorciona a palavra de Deus, sembrando dúvida e prometendo uma falsa autonomia. Em Gênesis capítulo de número 3, 1, nós outros podemos ler aí também. É sua maneira de actuar. Ele vem de onde tu menos espera, de onde tu nunca imaginava que salia, e intenta te enganar para que puedas subtrair de aí o entendimento que tu tens. Por isso, irmãos, nós outros que estamos em Cristo, seu Espírito Santo vive em nós outros e tem o poder para nós outros conhecer a Satanás quando ele vem com suas artimanhas, quando ele vem com este entendimento para tentar nos sacar da presença de Deus. Não podemos permitir isso. El Gênesis 3, 1, onde está? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de toda árbol del huerto. Mira, ¿y qué Dios ha dicho a Eva? O lo mejor, no ha dicho a Eva, ha dicho a Adán. Porque a veces nosotros ponemos aqui que Deus ha dicho a Eva, Eva não estava aí, porque Eva estava aún em Adão. Quando Deus criou al hombre, criou macho e hembra. Pero ha dicho, comei de todo, desfruta de tudo que te lo he dado, pero não comei del fruto que está al centro del bien, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ha hecho el hombre? ¿Por qué? Porque escuchó una voz que no era de Dios. Escuche, hermano, aqui, neste local, neste ambiente, Deus havia dado a Adão todo o poder de rechazar toda a voz contrária, de ter domínio, de saber o que hacía. Se neste momento ele hubiera rechazado e decidido, oye, afástate de mim porque Deus me ha dicho que não comiera, ¿había ocurrido isso? Não havia. Pero sabemos toda a história, que a partir deste momento, quando o homem desobedeceu a Deus, toda a humanidade cambiou. Todo o homem que nasce depois de Adão é morto. Pero como estamos vivendo, não, irmão? Pero como vivimos? Como estamos? A partir de Adão, deste momento, hermano, algo ha cambiado toda a criação. En este momento, cuando Dios crió al hombre, la Biblia dice que Dios sopló en sus narinas el espíritu de ¿qué? De vida. Y cuando él comió y desobedeció a Dios, ¿qué le ha ocurrido? Ha muerto.
seguía ahí, ¿no? Pero cuando la Biblia dice de muerte, hermano, no es de la muerte física muchas de las veces. La Biblia dice que Adán, a partir de este momento, murió. Hubo una separación entre el hombre y Dios. El hombre ya no seguía el mismo cuando Dios lo crió. A partir de ese momento, Adán, el hombre, perdona, Adán o Adán. Adán, bueno, me confundo con la hermana Ada. Amén. Entonces, nosotros vemos que a partir de ahí, hermanos, el Espíritu de Dios que habitaba sobre la vida del hombre ya no estaba más. Ya no estaba, por eso había ali un hombre, ya no era hijo, era criatura. Era criatura de Dios. Por eso, como decimos que todos pecaron y destituidos fueron de la presencia de Dios, es donde se cumple esta palabra. A partir de ahí el hombre era un hombre común, ya no era un hombre con el Espíritu de Dios. Y Dios lo expulsa del huerto y pone los ángeles con la espada de fuego para que el hombre no vuelva a se alimentar del árbol de la vida. Pero el enemigo estaba satisfecho porque lo había ocurrido eso. Pero Dios, con su conocimiento, con su sabiduría, que es onipotente, onisciente, onipresente, ya lo había el segundo plano. Ele pensava que havia destruído todo aquilo que Deus havia hecho. A partir de aí, nós conhecemos a parte, não vou entrar muito mais porque tem outras partes que quero falar com os irmãos, pero a partir de aí, recuerda que o homem, o domínio, o que tinha, a força que tinha, o poder, se ha sido disminuído a partir de aí. Vemos que sigue mais adelante, nós vamos ver que o inimigo a partir de aí ha tenido uma brecha para entrar aqui e em pensar a ser o que hace até o dia de hoje. Pero antes tinha mais força. Se nós miramos, hermanos, no Antigo Testamento não havia nenhum homem sequer que tinha força para expulsar, para rechazar o espírito, o demônio. Não havia. Nós vemos que Deus utilizava a Davi com sua harpa para tocar e a Bíblia diz que o espírito afastava de Saúl, pero depois volvia outra vez. Pero nós vemos que al final de todo Saúl murió porque de suicídio, hermano. E quando nós vemos que quando há uma morte de suicídio, não é algo comum, é algo espiritual. Assim como hoje também atua também quando alguém lo quita sua vida, não é solamente uma enfermidade psicossomática, algo que os irmãos entendem que é natural. Não, é necessário que um espírito maligno leva essas pessoas à morte. Isso sigue ocorrendo a vezes cerca de nós e nós a vezes passa sem mirar e dar a importância que há verdadeiramente. E vemos que não havia nenhum homem no Antigo Testamento que tinha este poder para expulsar e subjugar o poder das trevas. Então, agora nós entramos em uma parte que é mais allá para que os irmãos entendam. Não havia nenhum homem que poderia e aunque intentara hacer algo para que volvia el hombre outra vez à presença de Deus. Não havia nenhum homem. Então, ha sido necessário que el próprio Deus mandara a su próprio Hijo, que era Jesús, para venir aqui e nascer de mulher, ser um embrião, ser um niño, ser um adolescente, crescer e passar todo lo que nós passamos, para que ele poderia ter a legalidade de resgatar o homem ao Senhor outra vez. E toda esta história, a maioria de nós que estamos aqui lo conhecemos. E é necessário para que nós possamos volver a desfrutar de las coisas espirituais de Deus. Temos que passar por este processo, reconhecer o sacrifício de nosso Senhor Jesus em la cruz del Calvário, para que nós podemos volver a ser ligados a Deus, para receber de novo em nossa vida aquele espírito que havia salido del homem. Nós vemos quando Jesus ha sido bautizado por Juan, quando ele submerge sobre as águas e levanta outra vez, a Bíblia diz que os cielos se abrem e baja sobre ele o Espírito Santo de Deus de forma de uma paloma. A partir deste momento, hermano, a história do mundo se ha cambiado. Se havia cambiado com Adão, se havia perdido
o poder e a autoridade através do Espírito. E quando Jesus vem e ha sido bautizado, ali, irmão, vuelve outra vez o Espírito de Deus ao homem chamado Jesus. E a partir de aí nossa história cambia. É a partir de aí que nós outros entendemos como as coisas começam a tomar forma de la origem del homem para lo que Deus verdadeiramente lo criou. E é difícil, irmão, porque normalmente quando nós outros vamos a predicar, a vezes passa por desconhecido, porque não hablamos normalmente do começo, do meio e do final. Porque sempre escorremos, é claro que é muito bueno uma mensagem construtiva, até mesmo expositiva, pero é necessário que tu e eu não olvida verdadeiramente a origem para lo que Deus criou tu verdadeiramente. Deus te criou para governar, Deus te criou para ter poder sobre todas as coisas. E havia um enganador e lo ha quitado isso. E vem Jesus agora e devolve este poder a ti e a mim para seguirmos aqui desfrutando da presença de Deus. Hermano, Jesus não ha venido só para salvar o homem, não. Jesus ha venido para deixar e para volver lo que Deus havia hecho desde o começo, para restaurar o plano original de Deus. E quantas vezes nós outros deixamos passar desapercebido, irmão? Venimos às vezes na igreja e salimos às vezes desta porta, às vezes como entramos. Igual não, só se tu não permite. Mas se tu permite, o Espírito Santo de Deus que habita em minha vida, que habita na vida de los hermanos, vas a cambiar seu alrededor. É para isso que o Senhor vino. É para dar forma a algo que estava fora da forma que Deus criou. E Ele está aqui com nós nesta manhã. Amém? La restauração de la autoridade por Jesus em la cruz. Jesus vence al usurpador. Em la cruz despoja a los principados e potestades. Em Colossenses capítulo 2, verso 15. La autoridade ha sido restaurada. Vamos ver, Davi, por favor. Em Colossenses 2, 15. Que pone, e despojando a los principados e a las potestades los exhibiu. Como? Perdona? Lê. Publicamente triunfando sobre eles em la cruz. Sabe, irmão, Jesus poderia solamente fazer o que havia aqui e nada mais. Pero, além de isso, o Senhor nos entregou em nossas mãos para seguir seus passos e fazer o que Ele lo ha hecho. Quando tu permite que sua vida vá de mal a pior, pode dizer, irmão, com toda confiança, enfermidade, problema, luta, aflição, todas estas coisas que acercam nossa vida, porque muitas das vezes nós não entendemos o poder que o Senhor resgatou outra vez. Se tu está em Ele, creia verdadeiramente que quando tu vas a dizer, em sua palavra há autoridade, em sua palavra há poder. Temos que ter esse entendimento. Aun como hijo de Deus, não permitimos, irmão, que a circunstância nos vá a deixar pensar que nós outros não merecemos, porque de verdade não merecemos. Se recebimos isso, irmãos, é por graça, por la misericórdia de Deus. Por isso nós outros que estamos aqui, irmão, nesta manhã, salimos de aqui consciente de lo sacrifício que Jesus lo ha hecho por nós outros. Todo aquilo que havia perdido, Ele lo trajo e nos ha entregado em nossas mãos. Se tu crees, verás la glória de Deus. Se tu crees, tu verás esta enfermidade ser sanada. Se tu crees, verás em sua vida todo aquilo que está preso, que está encadenado, será deshecho em nome do Senhor. Esta é a confiança que nós temos. Orar sobre a circunstância. Orar sabendo quem tu eres, não porque lo que tu puedes fazer. A vezes, hermanos, muita gente que recebe um dom empieza a quedar muito alto, pensando que isso é alguma coisa. Hermano, isso é o fruto de sua vida com Deus. Lo mais importante que tem que saber você é quem eres, é mais importante. É mais importante saber que tu agora já não és uma criatura, tu agora és hijo. E aún mais, hijo amado. Dile a seu irmão que está ao seu lado, tu eres hijo amado. Tu eres hijo amado.
não perca. Não perca. Se tu não sabe o que é ser profeta, tu está profetizando sobre a vida de seu irmão. Tu eres hijo. Tu eres hijo. Hermanos, somos hijo e hijo amado. Hace 2 domingos el pastor estava trayendo um mensaje e falava de esta mulher que estava sofrendo com uma enfermidade de um flujo de sangue há 12 anos. E a Bíblia diz que esta mulher, com todo este problema, com todas essas dificuldades, ela não pensou a estar onde Cristo ia passar. E a Bíblia diz que ela estendeu a mão e alcançou sua roupa. E a Bíblia diz que neste mesmo momento, sua enfermidade ha sido sanada. E neste mesmo momento, quando Jesus vira, como o pastor estava dizendo, ele disse: alguém me ha tocado. E os discípulos se quedaram atônitos, porque estava sobre uma multitud de gente. Alguns se espremiam, outros empurravam. E ele, não, alguém me ha tocado. Pero por que disse isso, que alguém me ha tocado? Porque ele disse que de mim saiu virtude. Em algumas traduções diz: de mim saiu poder. Hermano, é necessário que nós tenhamos este entendimento. Ela não mirou para suas dificuldades. Esta mulher não mirou por la circunstância de há 12 anos sofrendo. Eu tampouco posso imaginar uma pessoa que está desangrando por 12 anos. Essa mulher não tinha força em seu corpo. E isso não ha sido um impedimento para que ele poderia acercar a Jesus. E quando ele toca e Jesus disse: de mim saiu virtude. Hermano, não é possível que de sua vida e de minha vida salga outra coisa senão virtude, senão poder, porque somos seguidores de Cristo. Somos seus filhos. Nós recebemos todo aquilo que estava reservado, tudo aquilo que o Senhor recebeu, nós recebemos em nossa vida. E o Senhor nos deu permisso. Se nós lemos lá em Lucas capítulo de número 10, verso 10, perdão, del verso 17 al 20. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad transferida al creyente. Jesús comparte su autoridad con la iglesia. Vea, en Lucas 10, 17 hasta el 20. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. E ele dijo: eu veía a Satanás cair del cielo como um raio. E aqui os doy potestad, poder, de hollar serpiente e escorpiones e sobre toda a força del inimigo, e nada os danará. Pero não os regocijeis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijai-os de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Identidade. Aleluias. Tu podes glorificar o Senhor nessa hora. Tu podes dizer que tu eres. É assim que é o Senhor. Glória a Deus. Veja, o Senhor havia destinado 70 pessoas de 2 em 2 adelante suya para hacer aquilo que ele iba a hacerlo. E a Bíblia está dizendo que eles volveram contentos, alegres. Eu posso imaginar, porque quando eu vengo aqui e vejo o que Deus pode fazer, salgo de aqui, irmão, feliz, contento. Não lo sabem os irmãos como eu sou feliz quando estou reunido com os irmãos. E ele disse que eles volveram contentos só porque lo que eles decía expulsava demônios. Mira, que todas as outras coisas Deus deu permisso para que eles poderiam fazer. Pero eles, a única coisa que eles dizem é que nós outros orava e os demônios saliam, eram rechazados. Este mesmo poder que o Senhor permitiu está sobre sua vida, sobre minha vida. Não está sobre só o pastor, sobre os irmãos que estão orando, não, irmãos. Que todos nós outros que aqui estamos temos que ter esta mesma consciência, este mesmo entendimento. O poder para governar, o poder para dominar, o poder, irmão, para dizer. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé como um grano de mostaza, decimos a este monte que, como que diz em castelhano?
échate de este lado al otro, ¿no? E se nós outros não dudara, isto ocorrerá. Qual é o monte que está delante tuya? Qual é esse problema que tu tens e vem arrastrando e não consegue rechazar? Este desejo que tu tens em sua vida de não conseguir trilhar os caminhos do Senhor. O pensamento suyo que quando Deus está falando, tu está pensando em outras coisas. O pensamento que o inimigo está todo o tempo te ponendo. Este é algo que impide tu de actuar igual que o Senhor lo ha dicho. Se algo em sua vida hoje, nesta manhã, vamos orar ao final del mensaje. Se algo que está impedindo, creia, hermano, creia. Nossa fé é como um músculo. Quando tu vais ao ginásio e empieza a ser. Lucas já está chegando aí, né, Lucas? Todo dia está em ginásio, fazendo. E se vai crescendo, nossa fé também é igual, irmão. Nossa fé é igual. Não permita que o inimigo te diga que tu não pode, que tu não lo eres, que tu eres, que tu puedes. Não permita, irmão, que o inimigo pueda te enganar. Porque nós vemos que aí, en el huerto, el enemigo engañó al hombre, pero cuando el Jesús bautiza, sale del bautismo, la Biblia dice que ha sido llevado al desierto por el Espíritu. Y ahí el enemigo lo ha hecho con él igual que lo ha hecho ahí en el Edén. Lo ha prometido, lo ha mostrado, lo ha dicho, si tú prostras delante de mí, te lo daré todo. Dile al Señor, salta de este monte e dile que sus ángeles te vai a parar. Quantas vezes, irmãos, que o inimigo usou de estas artimanhas em várias circunstâncias de nossas vidas? Lo que vai a ser a diferença, irmão, que aqui ele aún não sabia com quem estava falando. Tinha uma sombra de dúvida. Porque su ministério de Jesús, desde a infância hasta los 30 anos, Jesús estava oculto. Pero quando o Senhor passa por el bautismo, ele também lo viu, que o Espírito Santo bajou sobre ele. E a partir de aí, empieza o ministério do Senhor. E a partir de aí, nós vemos como as coisas se han cambiado. E é sobre este entendimento que eu chamo a atenção de los hermanos para que nós tenhamos este entendimento. Em Gênesis, Deus dá identidade e luego autoridade. E em Lucas capítulo 10, 17, los discípulos celebram a autoridade, pero Jesús recuerda a identidade. Assim que mais que o poder, mais que o hacer, nós temos que ter entendimento quem somos. Quem de verdade, de origem somos em Deus. Amém? Hoje vivimos em autoridade, não como vítimas espirituais, sino como representantes do reino. Los hermanos que estão aqui, eu creio que a maioria ha tenido a oportunidade de ir a um consulado, verdade? Sim ou não? Todos aqueles que vivem fora de seu país e os que também não ha ido também, não entendem o que é um consulado. Dentro deste consulado, há uma pessoa que representa a seu governo de seu país. Para dizer melhor, este homem é a figura do presidente, da autoridade máxima de seu país. E Deus, através da obra da cruz, quando nós recebemos, nós estamos aqui como um embaixador. Donde tu estás? Em sua casa, em seu trabalho, em sua classe. Tu não olvídate, és um embaixador. E com ele, embaixador, hermano, temos responsabilidade. Há muitos olhos que estão nos mirando, incluso o inimigo. Por isso andamos sobre o Espírito do Senhor. Porque se te vai andando sobre as calles, por aí, hermano, de qualquer maneira, a gente está mirando. Há muitos olhos que estão nos mirando. E o inimigo também intentando confundir-te. Não te caiga, não permite que outras coisas te chamem a atenção, pero fija em seu propósito original. Amém? Aprendemos a discernir a voz do inimigo, a astúcia sigue sendo sua arma principal. Aprendemos a exercer o mandato, governar
en oración, santidad, servicio y misión. Vamos poner todo este grupo en nuestra vida para que nosotros possamos cada día más involucrar en las cosas de Dios. Aprender a extender el reino, la autoridad es para restauración. Todo eso, hermano, que nosotros hablamos hoy es para eso. Y para concluir, si los hermanos quieren ir subiendo para... Hoy voy a terminar en la hora, hermano. La conclusión, Dios dio la autoridad al hombre. Satanás la usurpó por engaño. Cristo la recuperó en la cruz. Ahora la iglesia camina en la autoridad para cumplir el propósito original. Así que tenemos en nuestra vida ese entendimiento que nosotros no estamos aquí, hermanos, por un acaso. Cada de nosotros en nuestra vida tenemos un propósito. Outro dia passamos por el bautismo. Los hermanos que ha sido bautizado, hermano, não pensa que ha sido uma coisa que ha sido por acaso, não. Tu has sido separado, hermano Luis, hermano. El hermano no ha venido hoy, el Rolando, ¿no? Todavía. Pero algunos de los hermanos que ha pasado por el bautismo não levam uma coisa por acaso, hermano. Ponte en la presencia de Dios para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda trabajar en sus vidas. Prepare sus vidas para que Dios, hermano, tiene liberdade. Não queda usted olvidar, vamos a hacer lo que Dios nos entregou. Não permita só que o pastor, el Jacó, o hermano Joel, esteja aqui, hermano, todo dia orando e bendicindo a igreja, pero tudo onde está, pode levantar suas manos, orar, clamar a Deus e incluso expulsar, rechazar toda obra contrária do inimigo. Porque a Bíblia diz que o Cristo não vino para exterminar o inimigo, não, ele vino também para deshacer as obras de Satanás. Por isso que nós temos esse entendimento, oramos com fé, sabemos para que nós ha sido elegido, somos embajadores, sacerdócio real nesta terra, não derramos isso de qualquer maneira, amém? Vamos quedar sobre os pés, aleluias, hermano, a autoridade de permitir servir a identidade te assegura que eres hijo, e ser hijo es maior, a vitória é mejor, amém?